Olá, seja muito bem-vindo à quarta aula do primeiro módulo do programa Mais Success. Eu espero sinceramente que os conteúdos que nós já conversamos sobre eles até aqui já estejam tendo um impacto grande no seu dia a dia, na sua maneira de pensar, de avaliar sua vida e de refletir sobre como você está se posicionando diante de você mesmo, diante do outro, diante dos seus cenários e dos objetivos que você quer alcançar. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre uma janela interessante que existe entre nós e o outro e que ela vai mostrar um pouco daquilo que nós conhecemos de nós mesmos, daquilo que o outro conhece a nosso respeito e daquilo também que ainda não é conhecido sobre nós, nem por nós e nem pelo outro. Essa janela chama-se janela de Johari, é uma ferramenta já antiga, mas extremamente poderosa, porque ela traz essa clareza. Ela traz essa visão daquilo que nós precisamos ainda nos dedicar a compreender mais sobre nós mesmos, para que nós possamos ter um autoconhecimento mais refinado e não estarmos existindo sem realmente termos uma visibilidade daquilo que nós somos. Que nós não conheçamos tanto sobre o outro, a gente até compreende, porque o mistério é o outro. O outro tem o seu mapa pessoal, sua história de vida e uma série de peculiaridades que nós não conseguimos alcançar na totalidade. Mas é importante que a gente tente conhecer sobre nós mesmos o máximo possível. E a janela de Johari, ela vai trazer essa possibilidade de nós percebermos melhor o quanto nós estamos percebendo sobre nós e o quanto nós ainda precisamos perceber sobre nós, o quanto nós desejamos comunicar sobre aquilo que nós somos para o outro e o quanto nós desejamos realmente manter a privacidade por ser o nosso sagrado e o nosso íntimo lugar, não é isso? Então nós vamos aqui começar a falar dentro da janela de Johari sobre o eu aberto. Ela trata sobre 4 quadrantes, Ela avalia em 4 quadrantes a nossa maneira de ver e de ser visto pelo outro. Ela vai falar do eu aberto, ela vai falar do eu secreto, do eu cego e do eu desconhecido. Nós vamos estar aqui conversando um pouco sobre cada uma dessas possibilidades. Se você precisar parar o vídeo, tiver um insight, durante a minha fala, você pare, anote e depois continue o vídeo. Você tem o seu caderno de anotações, onde está sendo feito o diário de bordo. Eu espero que esteja sendo feito diariamente, porque é a ferramenta que vai nos acompanhar durante todo o processo e vai ser responsável por um nível de transformação muito grande, tanto dos hábitos quanto das próprias conexões neurais. Então, a nossa funcionalidade toda vai ser afetada positivamente pelo exercício contínuo do diário de bordo. Eu espero que vocês façam. Então, estejam com esse caderno aí do lado agora, o nosso caderno de insights, para fazer as anotações durante esta aula. O que você for pensando, o que você for lembrando, você já vai colocando. E depois você vai assistir essa aula novamente e vai ter a oportunidade também de refletir durante todo o dia e toda a sua vida, sobre essas questões, a fim de poder cada vez mais estar refinando a sua percepção sobre você mesmo e a sua escolha de se posicionar diante do mundo, diante dos seus alvos de vida e diante de você mesmo. Nós nos posicionamos também diante de nós mesmos, com uma responsabilidade grande pela nossa história de vida, com uma vontade de nos transformar, com uma abertura para modificar posicionamentos, posturas, crenças, alvos. Então, esse caderno é importante e as suas reflexões são realmente a sua bandeira de liberdade quando você realmente faz essas anotações disposto a colocar em prática, ainda hoje, a começar por hoje, essas novas formas de perceber a você mesmo, ao outro e a vida, Então, o eu aberto, nós vamos começar falando sobre o eu aberto, e ele é uma coisa que o próprio nome já facilita muito o entendimento. O eu aberto é aquele que você sabe e que o outro também sabe. É aquela parte de você que as pessoas identificam facilmente. Eu, por exemplo, gosto muito de conversar. Gosto de falar, que bom, que sou palestrante e treinadora, que bom que eu gosto de conversar. Se eu tivesse tendo que fazer uma aula de neurologia e ficar quietinha e ficasse falando, seria inadequado lá. Mas aqui é bom que eu esteja caminhando com os meus talentos
na direção certa para que eles possam ser absorvidos positivamente. Essa questão de como eu sou e como eu me coloco, daquilo que eu sei sobre mim e que o outro também sabe, é o meu eu aberto. Eu sei que eu gosto de falar, de conversar, né, de trocar as minhas ideias, de contribuir com os meus posicionamentos, e você também sabe. Por quê? Porque isso é fácil de ver na minha postura diante da vida, no meu jeito de ser, de estar, na minha personalidade. Então é um eu que está aberto, que eu tenho conhecimento dele e que o outro, com facilidade, também tem conhecimento desse eu. Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, eu sou filha única. Existe uma série de informações a meu respeito que são abertas e que eu sei. E você também sabe. Esse é o eu aberto. Nós transitamos nele com segurança. Normalmente, nós comunicamos no eu aberto aquilo que nós já acolhemos, aquilo que nós já abraçamos e aquilo que nós aceitamos de nós mesmos. Mas nós não somos só isso. Nós somos uma série de outras posturas. E agora a gente vai falar um pouco sobre o eu secreto. O eu secreto é aquele eu que eu conheço sobre mim, mas que o outro não conhece. Talvez no meu eu secreto eu guarde coisas que me sensibilizam, que me magoam, que me fragilizam, algumas coisas da minha história de vida que eu não gosto de compartilhar, que eu não tenho bem resolvidas, bem trabalhadas, ou até coisas que eu tenho como muito preciosas e que não quero compartilhar. Então, o eu secreto, ele vai tratar daquelas coisas que eu sei sobre mim, mas que o outro não conhece. Por uma razão ou por outra razão, este eu secreto não está disponível para o outro, está só disponível para mim. Quando se trata dessas questões, como eu coloquei aqui, de algumas coisas muito particulares, de algumas coisas muito sagradas e muito íntimas, né? Da minha vida espiritual, da minha relação com Deus, né? Das minhas conversas com o Espírito Santo, quando se trata disso no eu secreto, não há problema nenhum, porque é a área de privacidade, é a área do sagrado e a gente realmente não vai estar expondo isso de forma tão aberta, porque são relações que não fazem parte desta relação de eu com o outro, né? Elas não são relações que acontecem aqui, elas acontecem em outra linha, e quando a gente fala disso, dessa relação com Deus, da nossa vida espiritual, isso não tem problema nenhum. Mas pensa bem, quando o meu eu secreto trata de características minhas emocionais, de caráter, que eu sei que eu tenho, mas que o outro não sabe. Aí já fica mais complicado quando eu começo a trazer para o secreto aquilo que eu não quero trabalhar, aquilo que eu não quero explorar, aquilo que eu não quero ser confrontado, porque se eu for confrontado, vai me propor mudanças, ajustes, transformação, rendição diante de um código de ética mais refinado, de um posicionamento mais aceitável até por mim mesmo. Então, muitas pessoas, né, nós seres humanos, né, temos essa possibilidade, né, de fazer essa escolha, de colocarmos dentro do eu secreto aquilo que nós queremos esconder, mas que é nosso, que nós não trabalhamos. É como se a gente colocasse debaixo de um tapete aquela sujeirinha e ela fosse ficando por lá. Quando acontece isso, é uma coisa muito perigosa, porque nós começamos a comunicar no eu aberto uma parte do que nós somos, mas tem outra parte muito relevante que está ali escondida e que ela pode vir à tona em algum momento, comprometendo a nossa história de vida, a nossa reputação, comprometendo o outro que confia em nós, investe em nós uma série de credibilidades, ele investe expectativas e a própria história de vida. Então, quando o eu secreto, ele abriga questões que precisam ser trabalhadas e não estão sendo trabalhadas, ele passa a ser uma área de esconderijo daquilo que não é bom. Então, é importante que a gente perceba o que é que a gente guarda dentro do eu secreto. Se é uma questão que merece ser guardada, porque ela é íntima e pode ser vivenciada de forma individual e mais reservada, ou se nós estamos guardando no eu secreto situações que podem ser trabalhadas, que podem ser melhoradas, que podem ser reeditadas, pensadas de uma outra forma, para que nós possamos olhar no espelho
e saber que aquilo que nós somos, nós acolhemos, nós aceitamos, nós apoiamos e nós temos orgulho de ser. E que isso pode então ser transportado para o eu aberto, porque se eu aceito, eu posso mostrar, não é? Então fica muito interessante essa pesquisa dentro do eu secreto, do que eu estou guardando como secreto. E se houver alguma coisa no seu eu secreto que precisa ser trabalhada, que precisa ser transformada, para que amanhã ela não precise estar escondida aí e que ela possa estar então já transformada, sendo levada para o eu aberto, num outro posicionamento, numa outra forma de existir nessa característica, é muito interessante que você faça essa lista, que você seja aberto, seja corajoso, seja mais profundo com você mesmo. Nós estamos numa relação muito confortável aqui, porque eu estou me colocando numa verdade muito grande com você, mas você está sozinho aí. Nós estamos, né, dentro de um produto online, onde você tem 100% de privacidade para refletir, para ouvir a aula mais de uma vez, para estar comigo numa intimidade muito grande, mas tendo a privacidade total e completa de listar aquilo que você tem guardado como secreto e que precisa, na verdade, ser trabalhado, que você sabe disso, mas que por um conforto cognitivo, uma falta de coragem, uma falta de ousadia, uma falta de exigência de estar vivendo na sua melhor versão, você tem mantido essas questões aí secretas, né? E você sabe que elas estão aí. Deus sabe que elas estão aí. Então, esconder de quem? Se a pessoa mais relevante, que é você e Deus, já sabem que essas coisas estão aí. A minha sugestão é que você corajosamente faça uma listinha de tudo que está no seu eu secreto e que você está negligenciando de trabalhar, de transformar e de tirar toda a sombra de cima dessa situação. Pessoas que você precisa perdoar, situações que você precisa se perdoar, questões que você precisa rever, que você precisa restituir, né, dentro de alguns relacionamentos. Relacionamentos que precisam ser vivificados, que precisam ser revisados de muitas e muitas formas. Tudo isso fica no eu secreto. E eu sugiro que você faça, então, corajosamente essa lista e comece a trabalhar ponto por ponto, colocando cada coisa no seu devido lugar. Isso vai te trazer uma leveza muito grande, uma leveza imensa. Você está tirando de debaixo do tapete aquilo que, na verdade, incomoda você. Toda vez que você que é trazida à sua memória que os fatos estão ali e ainda não foram resolvidos, tá? Então, o eu secreto, ele abriga essas questões íntimas e essas questões que eu sugiro a você, que você esteja listando para trabalhar. Todos nós, seres humanos, temos coisas que ficaram mal resolvidas, que não foram bem colocadas em um determinado momento e podem ser melhor colocadas. Às vezes a gente vai colocar com o outro mesmo, uma restituição, uma reconciliação, não é? Mas muitas vezes isso tudo acontece dentro de nós. É na nossa maneira de ver que nós perdoamos, que nós mudamos a maneira de ver uma série de coisas sobre a vida da gente. Que a gente muda o modelo mental, o mapa. É mudar o mapa. Rever o eu secreto é mudar o mapa. É se permitir a um mapa novo. Muita coisa que nos magoou lá atrás, que a leitura era uma leitura muito grave, e aí foi uma ferida muito grande. Quando nós olhamos hoje com o conhecimento que temos, a experiência de vida que temos, já não é uma coisa tão marcante. A gente já consegue entender o motivo das partes, a fragilidade das partes, os defeitos de caráter, as faltas de tanta coisa nas partes envolvidas, e a gente consegue fazer uma nova leitura, perdoar o que precisa ser perdoado, compreender o que precisa ser compreendido e poder deixar aquilo ali resolvido e avançar. Avançar com aquilo que nós temos hoje de maturidade, de recursos e de liberdade, de assumirmos que hoje é o começo do resto da nossa vida, que nós podemos caminhar sem este peso, seja lá o que for que tivermos ferido, nos machucado, ou que nós tivermos ferido alguém ou machucado. Isso está naquele tempo, naquele momento, pode ser compreendido, nós temos que aprender com aquilo, restituir o que precisa ser restituído, mas temos que caminhar, porque lá no passado nada pode ser feito. Agora, hoje, aqui, agora, tudo pode ser feito.
inclusive rever posicionamentos, relacionamentos e postura diante daquilo que antes não foi feito da maneira que nós entendemos ser a melhor maneira. Então, o eu secreto ele precisa ser bem avaliado. Eu espero ter passeado com você nessas possibilidades e encontrado aí com você o ponto que faz sentido para você nessa reflexão sobre o eu secreto. Além do eu secreto e do eu aberto, nós temos também o eu cego. O eu cego é bem complicado. Olha por quê? Porque o eu cego, o outro sabe a meu respeito, mas eu não sei. São coisas, por exemplo, assim, fulano diante de uma provocação reage agressivamente. Ele é reativo. Então você acaba sendo manipulado pelo outro. Porque o outro sabe que se tocar naquele ponto seu ali, você faz assim o assado, você reage de uma forma previsível. Ele sabe que você reage, mas você não. Você só reage. Por quê? Porque você não tem consciência daquele movimento, aquilo é cego para você. Normalmente, o que é cego para nós, o que está muito escondido para nós, está evidente para o outro. O outro vê com facilidade aquilo que nós não conseguimos ver a nosso respeito, mas que está intimamente ligado com o nosso comportamento, com a nossa forma de reagir, com a nossa forma de sentir. As pessoas conseguem perceber, então, e você não consegue perceber a seu respeito aquilo. Então, o eu cego é uma coisa que ele só vai vir à tona para que ele possa ir para o eu aberto se houver um profundo interesse no autoconhecimento. Se houver uma observação mais profunda sobre a forma com que você pensa, com que você sente, para daí entender por que e como você age dessa ou daquela forma. Quando você começa a buscar nas suas crenças, na sua história de vida, observar os padrões, os comportamentos repetidos, as reações repetidas que você tem frente ao relacionamento com os inúmeros grupos sociais que você participa, aquilo que geralmente tira você do sério, te irrita, te fragiliza, te paralisa. Você começa a perceber que há um padrão, que você sempre age dessa forma, que isso se repete na sua vida. E aí aquilo que é cego vai se tornando aberto para você. Mas se você não olhar para você, diante de reações inesperadas, com essa busca de entender o que você não quer ver a seu respeito ou não consegue, mas que o outro já vê e até lida com isso em relação a você, dependendo da pessoa, né? Se você não tiver essa intenção, essa coragem de mergulhar para buscar entender os seus limites e entendendo os seus limites poder criar forças onde existem fraquezas, você vai sempre ter essas fraquezas. Então, o eu cego ele precisa ser buscado, procurado, desejado de ser encontrado, para que você possa transformar fraquezas em forças através do autoconhecimento, ok? Além do eu cego, né, o eu aberto, o eu secreto e o eu cego, nós temos o eu desconhecido. O eu desconhecido já é aquele eu que nem você sabe sobre você e nem o outro sabe. Ele fala daqueles momentos inesperados. Por exemplo, você é uma pessoa tranquila, pacífica e nada violenta. E de repente sofre um assalto à mão armada. E diante desse assalto, você voa em cima do ladrão, toma a arma dele, faz alguma coisa assim muito extraordinária, inesperada, e nem você podia imaginar que reagiria dessa forma diante daquela coisa inusitada que te aconteceu. É diante de um acidente, uma pessoa pacata se torna ativa, uma pessoa ativa fica paralisada. Então, como você reage ao inesperado é o eu desconhecido. E esse inesperado acontece na minha vida, acontece na sua vida, e a gente realmente não sabe como vai reagir. Como que a gente pode minimizar o efeito do eu desconhecido? Em algumas situações assim inusitadas, a gente se imaginar vivenciando e o que a gente faria mais estrategicamente diante disso. Diante de um acidente, diante de um assalto, diante de uma perda, né? Porque nós temos perdas, nós perdemos, ninguém fica aqui na Terra para sempre. A não ser que você morra hoje, pode ser que você perca pessoas, né? E aí como você vai reagir? Não é que você vai ficar pensando nessas coisas o tempo todo, se torturando, não. Mas ter um pensamento estratégico, ter já dentro ali da sua manguinha
alguma coisa preparada que te fortaleça neste momento. Muitas vezes eu costumo usar a experiência do outro para mim. Às vezes eu vejo o outro passando por uma situação muito difícil e falo, se eu estivesse vivendo essa situação, talvez fosse interessante observar esse e este ponto, me escorar emocionalmente neste ponto, isso faz sentido para mim. Pode ser que um dia, quando eu viver essa situação inesperada, isso possa ser um recurso à minha disposição. Certamente será, né? Porque o meu cérebro grava aquilo que eu imagino como se eu tivesse vivenciado. A gente já conversou sobre isso na primeira aula, né? Nós falamos que o que nós imaginamos e o que nós vivenciamos é entendido como realidade do mesmo jeito para o nosso cérebro. Então, quando eu pego a experiência do outro e cresço na possibilidade de criar estratégias para vivenciar aquilo, ou da forma que ele vivenciou, se for uma inspiração para mim, ou de uma forma ainda mais estratégica, né? Corrigindo ali aquilo que eu entendo que pode ter sido uma forma não tão positiva, não tão assertiva diante daquele fato, eu ganho aquele recurso interno, eu ganho aquela hipótese, aquela possibilidade de buscar aquilo como recurso mesmo, como uma arma para usar quando esse desconhecido se colocar diante de mim. Eu estou aqui falando de coisas negativas, mas também pode ser uma coisa positiva. Você está no meio de um determinado lugar, não está esperando e é pedido de casamento, você pode começar a rir, você pode começar a chorar, não é assim? Recebe a notícia que vai ser mãe, que vai ser pai, chora muito, ou começa a rir, ou fica paralisado. Quer dizer, o eu desconhecido, ele traz essas situações inusitadas que você nunca vivenciou e que quando se depara com elas, o seu corpo inteiro, sua emoção, sua mente vão reagir de uma forma que nem você conhece e que nem o outro conhece. Então, essas são as formas de entender esse trânsito entre o que eu vejo de mim, o que eu deixo que o outro veja de mim, o que o outro vê de mim e eu não vejo, e aquilo que ninguém sabe sobre mim, nem eu, nem o outro. A janela de Johari, ela traz essa forma de percepção extremamente poderosa e eu espero que você faça um proveito imenso desse passeio que nós fizemos sobre essas suas janelas, né? Onde você se vê, se deixa ver, né? Onde você se comunica, essa janela de comunicação da sua essência, da sua existência para o outro, né? Então, eu ressalto mais uma vez aqui nessa aula a importância de parar bastante no eu secreto e tentar trazer à luz o eu cego. Quanto mais você levar sua vida para o eu aberto, melhor. Por quê? No eu aberto, você coloca aquilo que você aceita já, que já está bem resolvido, bem trabalhado, acolhido por você, admirado por você. Então, quanto mais você tira do secreto, porque está bem trabalhado, assumido e acolhido, e tira do cego, porque já consegue ver e vendo também se posicionar de forma positiva até que possa levar para o eu aberto, melhor. Você vai trabalhar, então, as anotações, as percepções que você consegue ter, sempre com uma setinha voltada para o eu aberto, para o momento presente e para o futuro. O que você não fez antes, na verdade, não é muito relevante hoje mais. É história. O que é relevante hoje é o aqui, agora e o futuro. É o que você vai fazer com tudo isso que está diante de você agora. Né? Não interessa, já falamos isso antes, em quantos cacos você foi quebrado. Realmente não vai fazer diferença hoje se você resolver tomar o controle da sua vida e decidir que hoje é o começo do resto da sua vida. Se você tomar essa decisão de controlar a sua mente, colocá-la na direção do presente para o futuro, ninguém vai poder te segurar. Você vai ser imparável, porque para frente você é livre e tem todas as possibilidades. Se houveram erros para trás, use-os como escada, como possibilidade de aprendizado, de criar estratégias melhores. Analise o seu passado como recurso de análise para você refinar o seu comportamento, o seu posicionamento, o seu nível de autoconhecimento e performance. Para isso serve o passado como referência daquilo que precisa ser trabalhado, daquilo que não funcionou, que já pode ser eliminado como possibilidade e já ser o primeiro degrau para o sucesso, porque você já sabe que assim não funciona, então se tem 100% de coisas para você testar, 1% você já sabe que não funcionou,
Vamos atrás dos 99 e se cair, levanta. E se errar, conserta. Mas não tira o foco do lugar que você quer chegar. Porque o que importa é que você é livre para decidir que hoje é o começo do resto da sua vida, como eu acabei de dizer, e que você pode, quer e vai vencer a sua vida, alcançar os seus objetivos e gerar cenários de sucesso. É vencer ou vencer. Eu deixo você aqui com essas reflexões, volte o vídeo, reflita sobre tudo isso durante o seu dia, faça o seu diário de bordo a cada dia, incluindo os novos princípios e posicionamentos e olhares que nós estamos trazendo a cada aula. Eu insisto no diário de bordo porque sei do seu poder de transformação. Se ele for feito 21 dias consecutivos, você vai criar novas conexões neurais que vão ser recursos disponíveis para você usar de uma forma assertiva e estratégica em busca dos seus alvos de vida. Então, faça o diário de bordo. Faça o diário de bordo. Uma coisa bem bacana é você pensar que você quer controlar a si mesmo e se disciplinar para um processo de transformação. Se você não consegue fazer isso nem por 21 dias, no meio de um processo de coaching, que não deixa de ser, nós estamos num processo de coaching, que é o Mais Success. Se você não consegue essa seriedade durante o seu processo de desenvolvimento, vai conseguir depois. Então comece a se disciplinar, a fazer o que precisa ser feito a cada dia com prazer e alegria, sabendo que você está um passo cada dia mais perto do alvo que você deseja chegar. Não se permita atitudes que não estejam voltadas para onde você deseja chegar. Aprenda a caminhar com foco. Tudo aquilo que leva você para onde você deseja chegar é bem-vindo. Aquilo que desvia você do caminho, seja bonito, seja feio, gostoso ou não, você abre mão, porque vai ser impedimento de você chegar num curto período de tempo onde você deseja chegar. Então, foca no seu alvo, disciplina, alegria, porque você está construindo uma mente estratégica alinhada para situações internas positivas, produtivas e de sucesso. E isso é um momento maravilhoso, um momento de libertação, um momento de construção daquilo que você realmente é, um momento de tomada de consciência, porque tudo isso que nós vamos descobrir aqui já está disponível dentro de você. Mas à medida que você toma consciência da forma correta de ver, de uma forma positiva, construtiva e proativa de ver a vida, você vai ficando mais livre, você vai tendo resultados mais positivos que vão reforçando positivamente esse processo de desenvolvimento e essa aceleração da visão que nós estamos gerando aqui nesses 21 dias de reflexão pode ser para você uma turbina para você chegar muito mais rápido no lugar que você deseja. Eu te desejo todo o sucesso do mundo, todo o comprometimento com a sua história de vida. Seja você o seu melhor amigo, seja você o seu melhor aliado, seja você, assim, aquela pessoa infalível, aquele amigo que nunca falha e que vai caminhar com você, pegando você pela mão e indo para o lugar certo, para que você possa chegar onde deseja. Não permita que ninguém ame você mais do que você mesmo. Tenha este compromisso com a sua história de vida, de fazer dela um cenário de sucesso. Eu te vejo na próxima aula, te desejo aqui todo sucesso e tudo de bom. Até lá!